Depois de 4 décadas de treino e de ensino, hoje eu ensino no Instituto Takemuso, a entidade que eu criei, o último estágio criado pelo fundador de Aikido, o Morihei Ueshiba, o chamado Takemuso Aiki. Ensino Aikido também, que é derivado desta arte do fundador, onde a gente consegue desenvolver, através do Takemuso Aiki, o espírito do Budô, e onde uma pessoa mais fraca, ela consegue marcialmente controlar uma pessoa mais forte, percebendo o seu Ki. Uma mulher, uma criança, tem condições de se defender e vencer uma pessoa mais forte com esse conhecimento. Essa energia vital aqui, ela está adormecida na maioria das pessoas. Então, normalmente a pessoa tem capacidade para ser um monte de coisas, mas no fundo fica ali adormecido, Então, a pessoa não consegue ter sucesso, ela fica impedida de exercer, de ser aquilo que a natureza lhe destinou. Este é o segredo dos grandes mestres, Treinar este caminho da arte marcial do Budô, para que nós que nascemos para ter sucesso, podemos ser amados, felizes, E a prática do Aikido, do Takemuso Aiki, liberta os praticantes. E essas amarras são liberadas e a pessoa desabrocha para uma vida mais plena, Eu convido você a nos fazer uma visita e ver com seus próprios olhos e constatando a experiência de outros praticantes, como o Aikido faz muito bem e lhe dá aquela coisa que nós mais queremos, que é ter alegria e felicidade.
Seiichi Sugano Sensei nasceu em Ontaro, em Hokkaido, no Japão. E ele começou a praticar artes marciais desde os 6 anos e continuou praticando até quando tinha 18. Aí ele foi para Tóquio e entrou no atual Hombu Dojo, lá em Wakamatsu, Sho Shinjuku. E lá ele treinou durante 2 a 3 anos, mais ou menos, com o fundador do Aikido, porque nessa época o fundador ainda frequentava, ainda dava aulas lá, não todos os dias, mas frequentava. Ele conviveu bastante com o Sensei. E, inclusive, ele esteve em minha casa e eu conheci ele bem, né? Ele era uma pessoa que tinha uma personalidade bem assim compassiva, bondosa, né? Passava a impressão assim de ser alguém bem bom, todo mundo gostava muito dele, né? E tem essa particularidade, a técnica dele lembrava muito as técnicas do Sensei, como eu falei, na terceira idade. Depois, em 1965, né, ele foi enviado para a Austrália, para desenvolver o Aikido lá, né? E fez um bom trabalho. E fundou a Aikikai da Austrália. E lá ele ficou por 15 anos, né? Aí, posteriormente, o professor Nobuyoshi Tamura precisava dele lá na Europa para ajudar a desenvolver o Aikido na Europa. E ele foi para a Europa, ficando basicamente na Bélgica e em Luxemburgo, né? E também realizando seminários, né, internacionais. Mas ele não era uma personalidade que tinha, assim, digamos, liderança, né, que tivesse interessado em trabalho organizacional. Pelo menos eu não senti isso, e a história dele mostrou esse tipo de coisa. Ele gostava mesmo de treinar e de ensinar e de que as pessoas treinassem bastante. Eu conversei com ele e várias vezes ele repetia: não, o importante é treinar e praticar e viver, enfim. Era um professor desse tipo, não era nada de político, mas muito eficiente. A técnica dele era muito forte, mas não era bruta, mas bem forte, um movimento bem forte. Ele não era gordo, mas era bem forte. O movimento dele, eu recebi a técnica deles várias vezes, não era bruta, mas era bem assim pesada. A gente sentia bastante aquele peso do ki do corpo dele, né? Bom, lá da Austrália ele acabou indo em 1988, ele acabou indo para os Estados Unidos, né? Ele foi lá trabalhar e ficou em Nova York, junto com o Yamada Sensei. Foi ali que eu conheci o Sugano Sensei, lá em Nova York. Aliás, a respeito disso, eu vou explicar como que o Sugano Sensei veio aqui no Brasil fazer seminário, como eu expliquei. Acontece o seguinte: aqui no Brasil, quem trouxe o Aikido para cá era uma pessoa chamada Teru Nakatani, né, lá no Rio de Janeiro. Ele estava treinando, ele treinou, né, naquela época, junto com o Yamada Sensei e o Tamura Sensei, quando eles estavam começando, né? Inclusive, eu sei que isso é um fato, porque quando o professor Tamura e o professor Yamada estiveram aqui, eu levei o professor Tamura lá em Guarujá, né, depois do seminário, para ele descansar, etc. E a gente conversou bastante, né? Então, ele falou isso, que eles eram muito amigos, que o professor Nakatani era uma pessoa assim divertida, empreendedora, sempre tinha uma ideia diferente, enfim. Quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele me falou: onde está o professor Nakatani? Que ele sabia que estava aqui no Brasil. Bom, então no Rio de Janeiro a coisa aconteceu assim. Quer dizer, o professor Nakatani, depois de um certo tempo, ele parou, né, e chamou o professor Shikanai para substituí-lo, né? O Nakatani, ele tinha nível, naquela época, né, ainda de Shodan, então a técnica dele também era, não digo fraca, mas era inicial, como é de um Shodan. Shodan quer dizer a primeira técnica, né? Mas era autêntico, ele havia treinado mesmo, como eu falei, com os Shihanas lá e tal. E o
O Shikanai Sensei também treinou numa faculdade, né? Tinha nível de Sandan, então estava bem. O Aikido dele também não era espetacular naquela época, agora é diferente, mas naquela época, mas era Sandan, né? É professor, a pessoa ter um nível de Sandan no Japão já pode dar aula, né? Embora que considerado professor mesmo, só sexto Dan, né? De Sandan, quarto Dan ainda não é. Quer dizer, pode dar aula, mas é Shidoin, considerado Shidoin, professor só. Shihan tem que ser sexto Dan para cima. Bom, e aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, né? Embora o professor Nakatani fosse a primeira pessoa que começou, o professor Kawai já estava aqui no Brasil há muito tempo atrás, antes, né? Ele veio aqui mais para mexer com a acupuntura, trabalhar com a acupuntura. E ele não tinha treinado Aikido, ele não sabia Aikido, né? O professor Kawai. Mas acontece o seguinte, Aikido é uma coisa, né? A arte que o Osansei fazia, que depois que ele aposentou começou a ser chamada de Aikido, é diferente. Esse Aikido que a gente pratica atualmente, Aikido moderno, foi desenvolvido pelo filho dele, o Kishomaru, que ele pegou aquela base do pai e modificou, deixou uma coisa mais suave, né? Eu não digo uma dança, mas um trabalho marcial, assim, não, marcial não é uma dança marcial, vamos dizer, que faz muito bem para a saúde, deu inúmeros benefícios. O Aikido, como todo mundo sabe, eu sou professor de Aikido também, eu ensino, autorizado pelo Japão para ensinar Aikido, mas é diferente do Osansei. O Osansei é uma coisa mais voltada para a luta, na parte técnica. Na parte espiritual é diferente, mas a parte técnica é voltada mais para a luta. Então, o professor Kawai não havia aprendido Aikido, mas o professor dele havia treinado esse tipo de prática, né? Então, ele era uma pessoa enérgica, assim, e tal, fazia aqueles movimentos rápidos, mas pouca técnica, bem pouca técnica. Na verdade, ele foi no Japão e aí acabou sendo delegado para o Brasil, do Hombu Dojo, de Aikido, né? Então, por causa disso, ele começou a treinar as técnicas. Então, eu me lembro bem, praticamente ele estava crescendo junto com a gente, aprendendo junto com a gente, né? Embora ele tenha aprendido um pouco, mas estava começando com a gente a técnica. Mas ele era forte, ele era uma pessoa respeitável, assim, tecnicamente. Mas não era Aikido que ele fazia naquele tempo, não sabia bem. Então, nós ficamos assim, aqui em São Paulo, contrariamente do Rio, ficamos uns 10 anos mais ou menos, ali com um nível bem inferior, né, de técnico, né. Bom, a história é complicada, num outro vídeo eu conto. Eu acabei me separando do professor Kawai e eu fui procurar o professor Yamada, lá de Nova York, que era o top. Yamada Sensei e Itamura Sensei no Ocidente eram os dois professores mais famosos de maior graduação. E ele resolveu apoiar a gente, né? E ele veio, então, para o Brasil fazer seminários e nos dando apoio total. A gente foi para lá e tudo. E nessa oportunidade que eu fui conversar com ele, encontrei lá o Sugeno Sensei. E convidei, numa primeira oportunidade, o senhor não gostaria de ir ao Brasil, etc. E ele concordou. Então foi por isso que ele esteve aqui no Brasil e a gente conheceu ele. E esse vídeo, vocês vão poder ver cenas exatamente por essa ocasião que ele aqui esteve, né? Infelizmente, o professor Sugano, ele tinha diabetes, né? Então, inclusive quando ele esteve aqui foi um problema, porque ele veio jantar lá em casa e tal, e a gente tinha preparado um menu todo especial para ele, etc., mas não sabia desse particular. Aí ele não podia comer nada, né? Aí, sorte que minha mulher tinha um pouco de tofu, e a gente deu tofu para ele. Embora que o tofu não estava muito fresco, não gostou muito. Mas era um problema esse negócio. Bom, e a coisa se agravou, né? E ele acabou tendo que operar, cortar a perna, né? Então ele cortou a perna. E no final da década de 90, né? Precisou cortar a perna. Mas mesmo assim ele não se abateu, não. Conseguiu dando aula, fazendo seminário. Tem um vídeo de armas dele com a perna só, eu tenho cópia
desse áudio, enfim. Mas, em 1910, a doença se agravou e ele acabou falecendo. Mas é um grande mestre, espero que vocês gostem do vídeo. E ele deixou muitos alunos importantes. Na Austrália mesmo tem três sétimos Dan hoje, que ele foi ainda ele que indicou essas pessoas para a sétimo Dan. Muito bem, aproveite. Sugano Sensei, we in Brazil, we thank you very, very, very much for your seminar that everybody is loving. Please tell something about your impressions of the seminar and of the Brazilian Aikikai Aikido. It's nice to see the many young people so enthusiastic to training. É muito bom ver tantas pessoas jovens treinando juntas. So I can feel lots of energy. So for me, for teaching, enjoy to teach. Que assim eu posso ver tanta energia e eu gosto muito, fico muito contente. Isso me dá força para ensinar mais gostoso. You by yourself, you're extraordinary Shiham. But when everybody looks to you immediately, the idea, the association with O-Sensei is immediate. So please, tell us something about O-Sensei and your experience with him. Anything you like, please. Sure. So with O-Sensei, you have to be attentive to what he wants. Com o O-Sensei, a gente tinha que estar atento, a gente tinha que saber o que ele queria, tinha que adivinhar o que ele queria. So that's the most important experience, not like a technique how to do it. Então ele falou que para ele a maior experiência que ele teve é que ele era obrigado a adivinhar o que o O-Sensei queria. Isso era grande experiência para ele, muito mais do que simplesmente as técnicas. So also he is a very religious person, so ele era uma pessoa muito religiosa. His spirit, emotionally, very much attentive to his God. Então o seu espírito e a sua emoção, a sua mente era tudo voltada para os seus deuses. So that's why how the Aikido creates the way we train. Então foi dentro deste espírito que o Aikido foi criado e que hoje nós estamos treinando. So therefore, training how to do technique is important. Treinar como fazer as técnicas, isto é importante. But sometimes better to try to understanding what O-Sensei wants to. Mas às vezes é importante também procurar entender o que é que o O-Sensei queria com essas técnicas. Para mim é uma alegria muito grande ver tanta gente reunida aqui neste primeiro grande seminário promovido pela Confederação Brasileira de Aikido, Instituto Takemuso Brasil Aikikai. Nós tivemos uma luta muito difícil para poder chegar até este ponto onde a gente chegou, de maneira que no Aikido, no Brasil, pudéssemos ter um Aikido praticado a nível internacional. E eu conversei com Sugano Sensei e perguntei para ele o que ele estava achando do nosso Aikido. Ele falou muito bom, então ficou muito satisfeito. Bom, Sugano Sensei é aluno direto do fundador, uma dos maiores expoentes da arte. Então, isso nos gratifica bastante, porque nós sabemos que estamos no caminho certo. Vai para baixo, levanta, entra, gira o teu parceiro. Não sei se vai aproveitar ou não. Aí faz assim, aí, Rogério.
Dessa maneira. Observe um pouquinho todo o movimento. Equilibrar. All way down, take open, before that, you talk the elbow. Now here, down, position of the neck. So again, don't wait. O movimento sempre contínuo. Contínuo. Contato fatto down there. Ikkyo. From here you can switch to a Nikkyo. Or you contact. Se faz o contato aqui. Me chamo Luiz Amorim, pratico Aikido há 30 anos, sou faixa preta quinto Dan, aluno direto do Shihan Wagner Bull. O Aikido é uma arte marcial japonesa que visa o desenvolvimento integral do ser humano. O treinamento ocorre através do aprendizado de técnicas psicofísicas que promovem um alinhamento e a harmonia entre corpo e mente, possibilitando assim a construção eficaz do equilíbrio emocional e a forja de habilidades marciais de autodefesa. Desse modo, a prática dos katas no Aikido são ferramentas que criam pontes com os aspectos psíquicos,
a fim de estabelecer coerência e plena saúde. Quanto mais corpo e mente se vinculam, quanto mais o praticante percebe com clareza e sobriedade a longa e benevolente jornada que vive, construindo passo a passo a experiência diária do real propósito do caminho do guerreiro Budô. Olá, meu nome é Valmir Araújo, sou de Fortaleza, Ceará. Treino Aikido desde 1997. Sou segundo Dan, aluno do Zensei Dojo, portanto aluno do Sensei Luiz Amorim, Shidoin quinto Dan. Somos ligados ao Instituto Takemuso, ao Shihan Wagner Bull, sétimo Dan, graduado pelo Hombu Dojo no Japão. O treino constante e diário do Aikido me proporcionou autocontrole, foco, saúde, paz, resiliência. Ampliou minha concepção de ética e respeito ao próximo, além do equilíbrio emocional, e melhorou a minha concentração, tanto no trabalho quanto nos estudos. Sou grato pelo Aikido ter surgido na minha vida. Sigo nos estudos do caminho do Aiki, assim como ensinado no Instituto Takemuso. Me chamo Áquila Alencar, sou praticante de Aikido aqui no estado do Ceará, orientado pelo Sensei Luiz Amorim. Pratico Aikido desde a minha adolescência e tem sido uma ferramenta essencial para tomadas de decisões da minha vida, para ser uma pessoa mais tranquila, mais pacífica, uma pessoa que toma as decisões de uma maneira mais centrada. Além disso, o Aikido tem me ajudado em minha saúde física e mental. Me ajudou na minha concentração, na minha postura, me deixou uma pessoa menos estressada, assim passando a entender melhor as pessoas. O Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à sociedade.